Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus, né? Vamos começar nossa manhã fazendo a nossa leitura do capítulo 9, Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai dos versículos 30 a 50, encerrando esse capítulo. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição, o maior no reino de Deus, e quem não é contra nós é por nós, e os tropeços. Enquanto caminhava com os discípulos, Jesus volta a anunciar sua morte e ressurreição. Os discípulos, porém, ainda tinham dificuldades para compreender esse ensinamento e discutiam entre si sobre o que seria o maior. Jesus então lhe diz discutir entre si sobre quem seria o maior. Jesus então Jesus então lhes apresenta um princípio completamente diferente daquilo ensinado pelo mundo. No reino de Deus, a verdadeira grandeza nasce da humildade e do serviço. Ao final, ele alerta sobre os tropeços e convida seus seguidores a viverem uma vida que reflita a presença de Deus. Oremos. Pai amado, ensina-nos a compreender os valores do teu reino. Que possamos abandonar o orgulho, cultivar a humildade e viver de forma que nossas atitudes glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Então vamos para a nossa leitura. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 30. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia e Jesus não queria que ninguém o soubesse. Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Versículo 32. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. O maior no reino dos céus. Mateus 18, 1 a 5 e Lucas 9, 46 a 48. Versículo 33. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Versículo 34. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Isso também está em Lucas 22, 24. Versículo 35. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso também está em Mateus 20, 26 a 27, 23, 11, Marcos 10, 43 a 44 e Lucas 22, 26. Versículo 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, versículo 37, quem receber uma criança tal como está em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Isso também está em Mateus 10, 40, Lucas 10, 16 e João 23, 20. Quem não é contra nós é por nós. Lucas 9, 49 a 50, versículo 38. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Versículo 39. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Versículo 40. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Isso também está em Mateus 12, 30 e Lucas 11, 23. Versículo 41. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome
porque vocês são de Cristo. Em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Isso também está em Mateus 10:42. Os tropeços. Versículo 42. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. Versículo 43. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Isso também está em Mateus 5:30. Versículo 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Isso também está em Isaías 66:24. Versículo 44. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo dois pés ser lançado no inferno. Versículo 46. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 47. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois ser lançado no inferno. Isso também se encontra em Mateus 5:29. Versículo 48. Onde não lhes morre o verme, nem fogo se apaga. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo. Versículo 50. O sal é bom, mas se o sal vier se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Isso também está em Mateus 5:13, Lucas 14:34 a 35. E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente dá sequência nas notas explicativas deste capítulo. Analogia. Enquanto Jesus falava sobre entrega, amor e sacrifício, os discípulos discutiam sobre quem era o maior. Quantas vezes também fazemos isso? Enquanto Deus deseja transformar nosso coração, nós nos preocupamos com reconhecimento, posição e comparação. Então Jesus coloca uma criança diante deles. Naquela época, uma criança representava simplicidade, dependência e humildade. Era como se dissesse: quem deseja crescer no reino de Deus precisa aprender a servir. Mais adiante, Jesus afirma: quem não é contra nós é por nós. Isso nos lembra que Deus pode agir de muitas maneiras e através de muitas pessoas. Nem sempre tudo acontece exatamente como imaginamos. Por fim, Jesus fala sobre os tropeços, não apenas aquele que nos fazem cair, mas também aqueles que podemos causar na vida dos outros, mas também aqueles que podemos causar na vida dos outros. Talvez a maior mensagem desse trecho seja esta: a verdadeira grandeza não está em ser visto, está em refletir Cristo através da maneira como vivemos. Muitas vezes a gente pode, não só entrar nos tropeços da nossa vida, às vezes não é só cair por si só, mas principalmente através de fazer as pessoas se tropeçarem através das nossas atitudes. Muitas vezes nossas atitudes também refletem em outras pessoas, quase sempre. Porque a gente sempre fala assim, que ninguém aprende pelas palavras, aprende pelas atitudes. O que adianta eu falar sobre a mensagem de Deus aqui? O que adianta eu falar sobre o auxílio,
E quando uma pessoa pede ajuda, ou quando Deus me pede para ajudar essa pessoa, eu não faço nada. Não adianta de nada, né? O que adianta eu simplesmente ler a Bíblia, fechar isso aqui, guardar e só vir aqui no dia seguinte ouvir Deus ou sentir Deus? Eu preciso sentir Deus e ouvir Deus diariamente, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha mesa do café, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Preciso sentir Deus fazendo, né, um almoço, por exemplo. Então, em todo momento, eu preciso estar na presença, que essa presença faça parte, para que eu possa tropeçar menos. Porque a gente fala que a verdadeira grandeza não está em ser visto pelas pessoas, mas em refletir Cristo através da maneira como vivemos. Porque o aprendizado, ele está na prática, ele está na vivência. Não adianta eu querer ter um nome, uma posição, um status, se eu, na vida diária, eu não sou assim. A gente vê muito isso no meio religioso, em todas as religiões. As pessoas, elas têm status, né? Por ser um dirigente, por ser um ministro, por ser um padre, um pastor, enfim, que dá status a ela. Mas no dia a dia, na sua casa, na sua vida, na sua rotina, ela não é assim. Fala mal do outro, fala mal da política, fala mal não sei o que, né? Então a pessoa não tem fé. Ela não tem fé que Deus está acima de todas as coisas. Ela não consegue, né, pelo status, nem olha na cara do outro, nem, sabe, porque subiu de posição, né, se acha melhor. Então, assim, é sobre isso, sabe? É você continuar lá em cima e sendo grande. É você continuar lá em cima e sendo, assim, humilde. A gente sempre fala, assim, que acima de nós sempre tem alguém nos ajudando a subir. E abaixo de nós sempre tem alguém precisando subir. Então, que sejamos humildes para ajudar essas pessoas a subir. Porque lá em cima tem alguém sendo humilde e ajudando a gente a subir. Reflexão do dia. Tenho buscado reconhecimento ou tenho buscado servir? Minhas atitudes aproximam as pessoas de Deus ou podem se tornar motivo de tropeço? Que possamos refletir sobre isso. E esse servir não é só dentro do seu meio religioso, é no seu dia a dia. É na sua vida diária, na sua rotina. As atitudes, elas precisam estar próximas de Deus e não tornando-se motivo de fazer os outros tropeçarem. Hoje pratique um gesto de humildade. Sirva alguém sem esperar reconhecimento. Faça o bem em silêncio, lembrando que Deus conhece aquilo que ninguém mais vê. Amém? Eu tô sorrindo porque ontem, desde domingo, na verdade, Deus pediu para mim fazer um auxílio a uma situação. E ontem, graças a Deus, teve êxito. E desde então, né, a gente ficou 24 horas na vigília com Deus para que Ele conseguisse trazer, né, essa situação para ser vista e para ser resolvida e ter a resolução. E assim foi feita. Eu vou precisar cortar, gente. Tá acabando aqui o meu tempo.